Bom dia, Cami. Bom dia, pessoal. Estamos novamente aqui. Tudo bem, Cami? Tudo bem, bom dia, gente. Então, hoje a gente vai dar sequência nesse vídeo, falando um pouquinho mais sobre as dinâmicas do pai. Ontem a gente postou um pequeno exercício, né, que a gente fez, onde surgiu uma dinâmica que era o pai não estava disponível para a filha e ele estava preso, emaranhado, como que a gente pode dizer, qual é a palavra? Ele não estava disponível, né? Toda a atenção dele, toda a energia dele estava voltada para um filho, um aborto, provavelmente, um filho que não nasceu. E aí, hoje, então, a nossa ideia é dar continuidade, explicando um pouco mais sobre as dinâmicas, como é o nosso movimento em direção ao pai, o que é um movimento saudável e quando esse movimento não flui, os impactos dele na nossa vida. Né, Cami? É, para quem não assistiu, então, o vídeo tá postado, né, nos nossos Instagram. E a gente fez primeiro a dinâmica com a mãe na semana passada e essa semana foi a dinâmica com o pai. É, existem muitas dinâmicas, né? E ontem foi essa da indisponibilidade, né? Que é muito comum nas famílias, né? Mas muitas vezes pouco reconhecido e até percebido, né? Que é a dor de um pai que também perdeu o filho, né? Não foi só a mãe, né? É, e os impactos que isso trazem na vida, né, desse pai, da filha, né, e de toda a família, né? Então, a filha fica esperando, né? O homem, né, que é o pai, fica paralisado naquela perda, congelado naquela dor, né? Mesmo que isso tudo de forma inconsciente, né? É, e aí esse fluxo da vida ele não segue, né? A alma da pessoa fica presa, né? E isso acontece mesmo a pessoa talvez não sabendo dessa história, né? Tendo consciência ou não desse acontecimento, né? Filho. E E é interessante, né, Cami, falando um pouco assim, então, na dinâmica de ontem, especificamente, era isso que tu estava tendo, né? A filha percebe a indisponibilidade do pai, né? Fica esperando, esperando, e o pai não consegue estar disponível. Como filha, quais os impactos, né? Às vezes eu jogo tudo isso que eu esperei do meu pai, eu jogo num relacionamento, então eu exijo muito de um parceiro, e o parceiro nunca vai conseguir me atender, porque o buraco que eu tenho, ele não é do parceiro, né? Então, o parceiro faz, aquele tipo de relacionamento que o parceiro faz tudo e a moça, ela ainda espera alguma coisa mais que aquela pessoa não pode dar. Porque, na verdade, o buraco que ela sente, o vazio que ela sente, é às vezes da ausência do pai. Então, como perspectiva de filha, né, que ficou nessa indisponibilidade, pode se repercutir nos relacionamentos. O pai, como pai, né, onde que ele pode perceber? Às vezes a vida dele não flui, às vezes ele está sempre preso em algumas situações repetitivas, parece que ele não consegue dar foco em alguma coisa, não sabe onde está a atenção dele, e às vezes essa é a consequência da alma, tá? Vinculada ainda a esse filho que ele nem soube, né, da existência. E aí a gente percebeu ontem na dinâmica, quando teve esse reconhecimento e o pai consegue se voltar para a filha, como todos parece que se sentiram aliviados, né? A gente sentiu em nós mesmos que estava algo tenso e depois algo parece que se solta. Então é como se todos pudessem ter uma nova chance ali de tomar novas decisões, novos caminhos, né? Essa é uma dos efeitos, né, desse olhar. É. Além dessa dinâmica, né, gente, também eu acho que a gente também tem que olhar para outras dinâmicas referentes, relativas ao pai, né? E reconhecer também a importância, né, que ele tem dentro da família, para os filhos, né? Independente dos pais estarem casados ainda, juntos ou não, né? O que eu observo que é muito comum de acontecer é quando o casal se separa,
né? E o que acontece com aquela família, né? Quando é, as pessoas não têm consciência de que o vínculo parental ele permanece, mesmo é, a configuração familiar estando de uma forma diferente, né, agora, né? Então, é, é muito comum, né, e isso no Brasil também é muito comum, dos pais acabarem, da figura paterna, acabar se afastando, né, da família depois de um divórcio ou de uma separação, é, conflituosa, né, litigiosa, né? Sim, Cami. E, inclusive, né, é um assunto delicado isso, né, quando a gente fala das separações e da importância do pai. Porque a gente vê aí na internet, quando tem alguns posts, alguma coisa, o pessoal vem aqui caindo de pau em cima, ou da mãe, ou do pai, falando, mas minha mãe era isso, mas o meu pai abandonou, meu pai isso, meu pai aquilo. Então, assim, entendemos, né, que existem situações difíceis, existem pais agressivos, tem de tudo que é configuração, né? Mas o que a gente está trazendo aqui, é, independente do pai que foi através desse pai que a gente chegou no mundo, né? E só por isso já é o mesmo esquema da mãe, né? Só por isso já a gente já deveria se esforçar, né? Nem que tem que ser um esforço isso para reconhecer a importância desse pai. E muitas vezes a mãe não consegue separar a figura marido da figura do pai. E isso traz uma consequência muito séria para as crianças, principalmente, né? Então, eu observo muito assim, a pessoa fala assim, o casal se separou, né? Ela fala assim, não, mas eu não falo mal do meu marido. Não, eu nunca falo mal dele. Só que internamente ela tem muita raiva ainda, ou tem muitas dores, e ela não precisa falar aquilo, a criança sente, né? E aí, o que acontece? A criança, ela é leal, né? Então, ela sabe que se ela der um lugar para o pai no coração, aquele pai que é tão que a informação que chega é que ele prejudicou tanto a mãe, como ele vai dar um lugar no coração dele se aquele pai prejudicou tanto a mãe? E aí é onde começam as separações, né, dentro do nosso coração. E eu acho que isso que é a coisa tão poderosa e linda da constelação, que é unir o que estava separado, né? Unir dentro da pessoa que está com uma questão essas divisões. No fundo, quem faz o caminho, né, até o pai é a mãe, né? E é difícil a gente, às vezes, concordar com isso, nós como mães, ou ah, as pessoas de uma forma geral, né? Porque como se, não, eu não preciso da minha mãe para ir até o meu pai. Isso é como se fosse uma desculpa que a gente está dando, ou querendo jogar mais alguma coisa em cima da mulher, tipo assim, a relação não fluiu com o pai porque a mãe não deu acesso. Não é isso que a gente está falando, né, Cami? É e não é, né, gente? Na verdade, né? É. Porque na verdade, assim, sim, é verdade que muitas vezes, né, o que a gente observa também na vida é que os filhos tomam partido, né, de um dos lados quando tem essa separação, né, na vida real, e eles vão tomar partido do lado, né, que eles percebem que é o mais fragilizado, né, porque na verdade o filho é os dois, ele ama os dois, né, mas é bem mais comum mesmo os filhos ficarem, né, aos cuidados da mãe e os pais acabarem ficando num lugar e numa posição meio secundário e até afastado, né, das crianças, né? E também é muito humano, né, de ver e acontecer de mulheres, né, ficarem nessa situação um pouco mais fragilizada e os filhos tomarem partido delas, né? Só que e isso também a gente não está tirando assim o mérito e nem não observando a gravidade de algumas
situações de algumas histórias, porque realmente muitas vezes é impossível a convivência, né? Muitas vezes é, tem casos de situações de violência, de abusos, né? De vícios, né? E isso torna talvez difícil, mais difícil essa convivência física, né? Mas o que a gente está trazendo, né, não é apenas esse contato físico e aparente com o que a gente enxerga com os olhos físicos, né? É o sentimento, né? É o vínculo de afeto e amor que vai além dos olhos visíveis, né? É esse lugar que é para onde a gente está querendo trazer vocês, né? Levar vocês para observarem, né, nas suas relações. Porque muitas vezes o pai pode não estar mais entre nós, né? Muitas vezes o pai pode morar longe, uma distância física, mas ainda assim esse vínculo de amor do pai com os filhos, né? Ele ainda permanece, né? Sim, Cami, ele permanece. E completando, né, isso que tu disse, então, assim, internamente a pessoa sabe que, ela sabe que é impossível essa convivência física, mas internamente é ela olhar e falar assim, eu também sou parte, esse pai também é parte minha, eu também sou parte dele. E ele tem as questões dele e essa é a situação que se apresenta, né, não posso ter a convivência, mas dentro do coração, né, que ela possa olhar com gratidão pela vida que chega, né, se ela não consegue agradecer outras coisas, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa só recebeu a vida mesmo, né, não recebeu nada mais que ela possa falar assim, não, meu pai fez isso, meu pai fez... às vezes não fez mesmo, né, porque o pai também tá lá com suas questões, mas internamente ela poder olhar, né, com esse olhar de, pelo menos a vida chegou, né, para mim. É. E isso sob a perspectiva do filho e da filha, né? Que independente da idade, sempre vai estar nesse lugar de filho perante o pai. Mas também tem o outro lado, que é o olhar da mãe, né? Desses filhos, né? Olhando para o pai dos filhos dela, né? Do filho deles, né? Dos filhos deles, né? Na verdade. Sim, E assim, e normalmente o que a gente observa é assim, quando a criança é pequena, né? Ainda, é, a influência, né, de como a mãe se sente em relação ao pai e o pai se sente em relação à mãe, interfere assim muito mesmo na vida dos filhos, né? Depois que a gente cresce, a gente olha para nossa história, para nossa biografia, a gente consegue revisitar tudo isso e ressignificar, talvez, com mais consciência, né, aquilo que aconteceu. Mas até lá passaram-se muitos anos, né? Então, assim, quando os pais têm consciência, né, disso, e isso a visão sistêmica ajuda muito, né, nessas situações, quando os pais têm mais consciência, isso fica mais leve para os descendentes, né, para os filhos, né? Então, talvez eles não tenham que passar todos esses anos rasgados ao meio, né? É, é, se os pais talvez tivessem uma relação mais harmoniosa, né, menos conflituosa, e não, isso não significa que eles tenham que conviver, que eles tenham que ser melhores amigos, não é isso, né? Mas em paz, internamente em paz e harmonia, né, com essa história. Então, mais uma vez, né, o que a gente convida e a constelação, ela é para os adultos, né? Ela não é para as crianças, né? Ela não é para as vítimas, né? Ela é para aquelas pessoas que realmente queiram olhar para a sua própria vida do lugar do adulto, né? Do lugar responsável por si mesmo, né? E esse convite que a gente traz é do trazer consciência, fazer trabalho interno, né? Para que você possa não passar as suas dores adiante, né? É bem isso mesmo. bem isso, Cami. Quando fala assim, a constelação é para adultos, não para crianças, não só no sentido figurado, mas no literal, né? Porque muitas pessoas querem levar as crianças para a constelação, né? Não, eu tenho uma situação muito séria, o meu marido isso, a gente se separou e acha que a consequência daquilo está na criança, mas na verdade é uma questão ali do adulto, né? A criança ela é só um reflexo daquilo tudo que está oculto muitas vezes, né? E aqui a gente mencionou esses casos, às vezes, da separação, mas às vezes, às vezes acontece também, o casal tá casado, aparentemente tá tudo bem, só que internamente tem aquela disputa, né?
não, minha forma de criar, eu acho que meu jeito de criar é esse, o pai acha que é aquele, e aí fica dando conflito ali na forma de criação dos filhos, e a criança percebe isso também, né? E às vezes ela manifesta como algum sintoma, algum comportamento na escola. Então, tudo isso são situações que a gente tem que observar, né, verdadeiramente. Primeiro, como eu olho, né, meu pai, segundo, se eu estou num relacionamento como que eu olho para esse marido, né? Que marido eu apresento para o meu filho? Porque uma das coisas que a gente observou muito nas constelações, em todas as atividades que a gente já participou, é como a criança ela depende da mãe para fazer esse caminho até o pai, né? Então, se a mãe tem um olhar de superioridade, de que ela, o jeito dela é melhor do que o pai, isso traz uma insegurança para a criança, né? Então, observar tudo isso, né? O que está ali oculto, que não é nada consciente, mas às vezes tu pega nos detalhes ali da tua vida cotidiana, que tem alguma coisinha, então esse é o nosso convite, né, cara? É. E também o que eu vejo que é muito, muito comum, né? Isso a gente não tá querendo massacrar as mães, né, gente? Eu acho que, Ah, né? Porque realmente, é, e, gente, outra coisa também que eu queria falar, sabe, que eu observo muito, é assim, né? A gente tá falando aqui no caso de ex-casais, né? Que desistir da relação de ex-casal e pedir para ele ficar a 500 metros de distância de mim é rasgar o filho ao meio, né? É isso, né? Então, assim, é uma relação, a relação de ex-casal, ela é uma relação onde fica muito mais evidente esses conflitos, né? Da mãe, do pai, né? Do homem e da mulher, né? Mas isso não necessariamente só nos casos onde houve divórcio e separação. Muitas vezes isso acontece, essa, essa separação interna, ela se dá mesmo nos casados, entre os casados, dentro do casamento, né? Quando um sistema se sente superior ao outro, quando um sistema acha que sabe mais do que o outro, né? E é muito comum, assim, eu vejo muitas mães, né? Porque a gente não constela crianças, né? Mas muitas vezes a questão que a pessoa, que a mãe ou o pai ou o casal trazem são as dificuldades das crianças, né? E isso é sim, absolutamente normal, porque quando você vê seu filho em dificuldades, em sofrimento, né? É o que a Patrícia falou, eles são nossos espelhos, espelhos do que acontece internamente em nós, né? Então eles são nossos mestres, na verdade. Só que ver isso, eles somatizando, eles vivendo dificuldades, né? A nossa alma reconhece, né? Que na verdade aquilo talvez eles não sejam o problema. E essa dor dói tanto internamente em nós que isso nos move a ir buscar ajuda, a ir procurar respostas, né? E existem muitas, muitas formas de você encontrar caminhos de ajuda, caminhos de consciência e de compreensão do que acontece, né? É, mas, gente, por que que eu tô falando isso agora? Eu nem lembro mais. Então a gente realmente não constela criança, né? Mas talvez ele seja um motivo pelo qual a gente chega num trabalho, por exemplo, como a constelação, né? E aí as dinâmicas inconscientes e ocultas, elas vêm à tona. E hum, eu nunca vi é, se mostrar no campo que realmente a criança era o cerne da questão. Sempre a gente olha para antes, sempre a gente olha para outros lugares, sempre a gente observa para onde essa criança, esse filho, está olhando, né? Então, por exemplo, no caso de ontem, era uma criança que ela estava olhando para o pai e o pai olhava para outro lugar, né? Então, o caminho foi o quê? Olhar e observar para onde aquela criança estava olhando, né? E ela estava olhando, procurando o pai. E o pai, por sua vez, também não estava disponível, né? Então, é interessante essa dinâmica do pai e dos filhos, né? E mais uma sim, vez, é, a, a gente observa também, né? E isso não é porque a gente queira que seja assim, né? Mas o vínculo materno com o filho, ele é muito profundo, né? A gente gesta a criança, né? A gente pare esse filho, né? E realmente é uma grande verdade que o filho ele espera a nossa permissão para que ele possa ir e ao pai. Então, normalmente, as lealdades do filho com a mãe são muito mais comuns de se observar do que as lealdades do filho
com o pai. Mas não se enganem, mulheres e mães, né? Porque um dia esse filho ele vai perceber que ele não teve essa permissão e a alma dele vai se ressentir com relação é, a essa falta de permissão que ele não teve. E mesmo que ele seja já hoje adulto, esse filho, e perceba que isso não foi possível, na vida dele, quando adulto, essa pessoa ela pode sim se dar a própria permissão, né? E ir em direção ao Pai, né? Então a gente não totalmente dependente da permissão de outros, né? A gente pode sim, né, assumir a nossa vida, a nossa responsabilidade, né, como adultos, e mesmo que você não tenha tido essa permissão, você pode sim, é possível, né, você refazer esse vínculo e fluxo de amor, em direção ao Pai, né? Sim, Cami. E uma outra coisa que a gente tem que queria trazer também era a questão da força masculina, né, que precisa existir quando nasce um filho, né, do quanto o homem tem que estar preparado também para esse abandono temporário, né, porque é isso, é um vínculo tão forte da mãe com a cria, né, que vem ao mundo, que o casamento ele fica em segundo lugar mesmo nesse período ali de totalmente dependência da criança, né? E muitos homens não suportam, né? Porque às vezes eles também já trazem outras questões de abandono, às vezes do olhar dele com relação à sua própria mãe ou seu próprio pai, e para ele é muito difícil suportar ser abandonado pela segunda vez, né? Então, muitos casamentos ali sofrem ou às vezes um desgaste tão profundo que não é possível, né, permanecer casado depois normalmente os primeiros 2 anos, né, da maternidade, ou às vezes nem chega a isso, né, às vezes antes disso o pai ele acaba deixando a família, né, e aí às vezes tem muito julgamento também sobre isso, né, mas tem a ver com essa maturidade ali que ele não teve, né, ao conferir as dores tão profundas que foram reativadas nele com o nascimento do filho. Então, esse convite para os homens, né, de observar, né, ou às vezes acabou de nascer uma criança, ou está planejando, né, de já ter essa consciência que o casamento vai ficar mesmo em segundo plano, de saber que não se trata de um abandono da mulher para o marido, né, e que realmente ela não tem condições nessa fase de tratar o marido como ele era tratado quando não tinha criança. Então, essa é uma outra coisa que é bem recorrente, né, Cami? É, mas essa dinâmica também, né, ela acontece, e fica muito visível quando nasce um filho, né, que realmente a prioridade muda, né, a prioridade da mãe, porque ali nasce, antes era um homem e uma mulher, e depois nasceu a mãe e o pai, né, quando nasce o filho. E aí, esses casos de muita dor, de muito conflito, né, de muito sofrimento para o pai, ele se dá principalmente quando o pai, o homem, ele já não estava no lugar certo. Ele não estava ocupando o lugar certo na relação de casal, no lugar de companheiro, entre iguais, do homem e da mulher. Talvez ele estivesse, talvez numa situação ou num lugar de também filho e ser cuidado pela mulher. E aí ele entra, quando nasce, quando vem, com a chegada do filho, ele entra num lugar de competição com o filho e não de provedor, né, do lugar do pai desse filho. Então, realmente gera muita dor. E é o que a Patrícia falou. Por quê? Né? Porque talvez ele tenha colocado e se colocado perante a mulher no lugar de filho, porque não teve os pais, né? Não se sentiu conectado e nem amado e acolhido, né, e cuidado e protegido pelos pais. Então ele busca no relacionamento a mãe dele, né, e quando nasce o filho, ele não consegue se colocar no lugar do pai, né, ele se olha também como um outro filho competindo pelo amor da mãe, né, então isso Mais é bem protegido. comum também, né, e outra coisa também, né, dessa dinâmica que a Patrícia trouxe, que eu acho super importante, porque é muito comum e realmente gera muito conflito, né, é, é assim, a mãe, por um tempo, ela vai ficar.
muito conectada, muito vinculada ao filho, e ela precisa mesmo do suporte, da proteção, né, do pai, para que ela possa fazer isso de uma forma integral, né, e ter a inteireza da entrega nessa relação dessa criança que chegou e que precisa realmente dos cuidados, tanto da mãe quanto do pai. Então, ela precisa desse suporte, né, para que ela possa. Viver mesmo e exercer a maternidade dessa criança. Mas o que eu vejo também é que muitas vezes, depois que a criança cresce um pouquinho, a mãe tem que voltar para o lugar da esposa daquele homem. E ali também muitas vezes é difícil, né? Ela retornar para o lugar de esposa daquele homem, né? Porque a gente, na verdade, são várias facetas, né, que a gente exerce, são vários eus que a gente tem na nossa vida, nessa existência, né? Então, sou eu, mulher, o eu, mãe, né? O eu filha, né? O eu irmã, né? O eu profissional. Então são vários eus assim, e muitas vezes a mãe, ela se vê ali naquela relação com o filho de uma forma tão simbiótica, né, que ela fica meio que dependente daquilo com o tempo e fica difícil depois ela voltar, né, para o lugar. E ali também ela não dá espaço mais para aquele pai é, entrar, né, e exercer o papel de pai também, né? Então, tudo isso a gente fala, não é no sentido assim de querer responsabilizar, né? Pô, eu já tive o filho, eu já pari, eu tenho que amamentar, agora eu tenho que cuidar, olhar para o meu marido, eu tenho que ver. São muitas coisas mesmo, né, que fazem parte da maternidade, né? Mas ter consciência, né, dessas dinâmicas, né, e do que pode acontecer e ordenar a sua família para a chegada de um filho, né, para que você possa ser mãe e o pai possa ser o pai, gente, isso traz uma leveza. Aparentemente pode dar, você acha que pode dar trabalho. Nossa, mas tem que pensar em tudo isso, né? Mas na verdade, ordenar isso tudo gera assim uma fluidez nessas relações, né? Nessa nova configuração com a chegada de um filho. E aí sim cada um pode exercer o seu lugar, né? E o seu papel na família. E, gente, é maravilhoso, é uma delícia quando isso acontece. E o filho cresce Verdade. saudável também, né? Sim, saudável em todos os aspectos. E uma coisa, né, que às vezes a gente não observa, é, às vezes parece que o homem não está fazendo nada, né? A gente fala, pelo menos falava muito isso, achava que ele não estava fazendo nada. Só que assim, gente, simplesmente do homem ser o homem e ele sustentar, ele tá ali sendo o apoio financeiro, emocional. Isso é muito. É isso que a mulher precisa quando um filho chega ao mundo, né? Dessa presença masculina. Então, é louvável, né? O homem suportar ali também, né? Essa questão toda hormonal, são várias coisas, né? E a mulher totalmente envolvida com o filho, enfim, são muitos aspectos, mas eu queria trazer isso porque às vezes fica essa sensação de que o homem não está fazendo nada e eu ainda tenho que dar graças a Deus porque ele está ali do meu lado. Não é isso, né? É olhar que também é um exercício para ele. Ele também tem que abrir mão dele, né? Ele também tem que ser maduro o suficiente para saber que ali, aquele momento ali, ele é só um suporte, né? E é o que a mulher precisa nessa hora é o suporte, né? E uma outra coisa que eu queria comentar, Cami, era os efeitos que a gente sente do pai, né, na nossa vida. O pai, ele traz toda a questão dos limites, né, pra gente, ele traz a força, a coragem. Então, é bonito quando a gente pensa que a mãe, ela nos traz, né, para o mundo e o pai, ele nos devolve, né, para o mundo, de certa forma, né, porque é através da força dele, da coragem dele, que a gente tem as nossas iniciativas e a nossa força também para assumir a nossa vida, né? É verdade, né? Gente, é isso. Eu acho muito, muito bonito, assim, essa relação da mãe e do pai. E lembrando, né, gente, que quando a gente tem um filho, é que assim, também a gente não pode almejar, né, que a gente já esteja naquele nível de maturidade quando a gente tem um filho, né? A Sim. maioria das vezes não é assim, gente. A gente não Não tá é. maduro, a gente não tá consciente, né? A gente não sabe nada, né, quando a gente tem um filho, né? Mas ao mesmo tempo é uma mega oportunidade muito bacana da gente revisitar a nossa própria biografia, né, quando a gente tem um filho,
né? Então a gente revisita como foi a nossa relação com nossos pais, como foi a nossa infância, né? Tudo a gente vai acompanhando isso. Então não vamos fugir, né? Porque muitas vezes eu Uhum. vejo que as pessoas fogem, delegam para alguém essa a maternidade, a paternidade, né? Vai alguém fazer lá para mim porque me dói muito, é muito trabalhoso, né? Mas na verdade é muito curativo e é muito gostoso, né? Porque no início pode ser realmente muito pesado, né? Mas conforme a gente vai indo, a gente vai vivendo e acompanhando realmente, né? O desenvolvimento dos nossos filhos, né, gente, quão curativo isso é para nós, né? É, E aí começa a ficar leve, começa a ficar gostoso, né? E com relação a essa questão da mulher, né, de ter essa relação muito simbiótica, né? A gente também pode, não vai ficar assim para sempre, né? Então, vamos ter esperança. Não é assim para sempre, né? Fica assim por um tempo e depois as coisas vão ficando mais leves, vão ficando mais fáceis, outras fases vão chegando, né? E é muito gostoso acompanhar isso, né? No desenvolvimento de um filho. Eu posso falar por mim, porque eu nunca tive esse instinto muito materno, assim, né? De querer ter filho, achar que eu ia casar e ter. E eu demorei muito tempo para decidir ser mãe, né? E no início foi muito difícil, assim, eu não sabia nada, né? Achava muito pesado, né? Mas hoje, depois de um tempo, gente, nossa, como é gostoso ser mãe, como é gostoso, né? É, E mesmo o pai delas não estando conosco todos os dias, né? Eu acho lindo, né? Ele poder ser o pai, né? Eu acho. E elas amam esse pai, né? E elas poderem amar ele, né, do jeito que ele é, né, também eu acho lindo, lindo. Eu não sou perfeita, como que eu vou exigir que o pai seja, né? Então eu vejo muitas vezes as mães falando assim, Cami, eu ouço você falar, eu quero entregar meu filho pro pai, eu quero que ele vá pro pai, né? Mas aí depois eu falo, então vamos refletir com franqueza e honestidade se você realmente entrega esse filho pro pai sendo o pai do jeito que ele é, tá? Não do jeito que você queria, porque muitas vezes a gente fica esperando ele mudar para que a gente possa confiar e entregar o filho para o pai. Gente, talvez isso não vá acontecer, né? E realmente é o pai que é, né? E é você também, a mãe que é, né? E tá tudo certo, gente, porque todos nós estamos num caminho, né? Um caminho de autoconhecimento, um caminho de aprendizado, né? E ninguém tá no lugar da perfeição. Se a gente estivesse no lugar da perfeição, nem aqui a gente estaria, talvez, né? Já cumprimos o nosso propósito aqui, né? Então, é, é a gente olhar para nós mesmos, né? E para todos, para nossos filhos, pro pai dos nossos filhos, né? Para o sistema, do nosso marido, né? Com mais empatia, né? E com mais é, compreensão e até generosidade, né? De que todos nós sim, estamos aí. Então ninguém é melhor do que ninguém, né? é. E não adianta a gente querer exigir que alguém dê passos em direção à consciência, sendo que cada um está no seu ritmo. É, Cami, exatamente. Então, acho que era isso, né, Cami? Esse convite aí para os homens, para as mulheres que convivem com os homens, para os filhos, para as filhas. Esse é como se fosse um alerta, né? Para a pessoa se perceber, né? E aí, se achar que realmente tem alguma coisa ou precisar de alguma ajuda, pode nos procurar, né, Cami? Exatamente. Estamos aqui disponíveis, né? E também eu acho que é um recado, assim, uma mensagem que a gente quis passar com esses dois vídeos, né? Com esses quatro vídeos, na verdade, tanto da dinâmica da mãe quanto com a dinâmica do pai, eu acho que fundamentalmente a esperança, né, gente? Uhum. Que é possível, né? É possível refazer todos esses vínculos, é possível viver de uma forma saudável e fluida, né? Porque desistir dessas relações tão importantes, né, é desistir de nós mesmos, né, porque tem muitas consequências, né, quando a gente acha que tá tudo bem e deixa isso pra lá, porque a gente acaba transferindo todas essas dores para as nossas relações, todas as nossas relações, Toda. né. Um caminho que não tem como fugir, né? Caminho, infelizmente, é uma lei. Não tem, não adianta. Eu quero, eu concordo, não concordo, mas excluir isso ou ignorar essas relações, elas afetam diretamente a nossa vida, né? Diretamente. É. Então, E, gente, é uma delícia, né?
né? Não é, Paty? Quando você vai dando passos, né? Com a constelação a gente vai dando passos, um de cada vez, né? E dar esses passos, gente, que delícia que é viver. Não é, Paty? Dolorido, sim, mas quando tu começa a ver os efeitos daquilo na tua vida, isso é muito bom. E aí tu não quer parar, porque tu começa a ver que melhorou alguma coisa aqui, aí tu fala, não, eu vou continuar. Aí toma mais uma chapuletada, aí dá uma melhorada, é assim a gente vai. É a vida sendo vida, né, gente? É, Então, vida, assim. muito obrigada. Comentem, curtam. Obrigada. Se quiserem mandar direct, né? Teve uma pessoa que mandou um direct para mim depois do vídeo da mãe falando assim, Cami, eu fui fazer o exercício, mas eu queria comentar, mas assim, eu não comentei porque eu nem vi a minha mãe, né? Nem enxerguei a minha mãe. Então, para você ver como Também acontece. todos nós estamos num caminho, né? Estamos caminhando. Então, vamos ser generosos e amorosos conosco mesmos, não é mesmo? Exato. Tá bom. Muito Obrigada, obrigada, pessoal. viu, Obrigada. Paty? E até, Até o próximo, então. até a Tchau, próxima. beijo.